Oi pessoal, aqui é o Maf e hoje nós vamos analisar a história do Luke Cameraman. A sua primeira aparição no episódio 1 de quer dizer, 3 de Skibidi Toilet, a sua última aparição que é na Season 25 de Skibidi Toilet. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais grande, eu acho, então bora ver a aparição dele. E um pouco da história, claro. A primeira aparição do Luke Cameraman é no episódio 3 de Skibidi Toilet, ele observando junto com 3 Cameramans um Big Skibidi junto com alguns Lard no fundo. Mas depois ele não apareceu depois desse começo da série. Interessante, no episódio 39 de Skibidi Toilet temos o corpo dele, mas eu acho que não é ele não. Eu acho. E provavelmente no episódio 47 de Skibidi Toilet, provavelmente ele é o nosso Point of View, o nosso cameraman que tá observando a batalha entre o Cinemaman e o G-Toilet. Mas como o G-Toilet mata ele no final do episódio, ele cai lá de cima e o agente secreto vem a resgatar ele. E ele aparece no final do episódio 50 de Skibidi Toilet, dando like do Titã Cameraman. E ele aparece marchando no episódio 55 de Skibidi Toilet e correndo no final do episódio 55, quando aparece o Skibidi Caveira, o Skull Skibidi. Onde ele aparece na metade do episódio 56 correndo do Titã Speakerman. Onde ele aparece no episódio 57 observando a batalha. E o menino é rápido, hein? Tava pegando fogo alguns minutos atrás, já tá na batalha, vendo tudo. Quando o Titã Cameraman pula com força em cima do Titã Speakerman, dá pra perceber que ele cai pra trás. Onde no final do episódio 57 ele ajuda os outros a atirarem no G-Toilet, tá, paralisar ele, mas não ia funcionar. Mas o G-Toilet se distrai de qualquer jeito. Onde dá pra perceber que ele é o nosso Point of View do episódio 61 de Skibidi Toilet. E ele aparece no episódio 63 de Skibidi Toilet rindo do Plungman enquanto ele sai daquela privada dele. Daí toma um desentupidor na cara, só tá calar a boca. Na verdade ele toma um dedo no mesmo. E dá pra perceber que também no episódio 61 de Skibidi Toilet ele é o nosso Point of View, vendo a batalha entre o G-Clone versus a dupla de Titãs. E ele quase morre nesse episódio por causa dos Kamikaze. E ele aparece lá no episódio 67 de Skibidi Toilet no final. Quando o nosso Blue Large Cameraman aponta onde o cientista foi, o Luke Cameraman mostra se a gente fosse pra aquele lado, o cientista ia aprontar uma armadilha. Então ele manda a gente ir pro outro caminho, tá, gente, conseguir pegar o cientista. Então parece que o Plungman não confia muito, mas segue a ordem. Então o Luke Cameraman caminha no meio. No episódio 68 de Skibidi Toilet, ele pega aquele controle que o agente secreto deu pra ele e abre aquela porta. Onde o cameraman que tava do lado dele queria um aperto de mão, mas o Luke Cameraman só ignora e o coitado só dá lá um like pra ele. Onde ele abre aquela porta daquele elevador no episódio, onde o Plungman pergunta o que controle é esse que consegue abrir todas as portas. Então o Luke Cameraman esconde e ouve o barulho daqueles Skibidis engenheiro pegando um monte de caixa. Então o Blue Large Cameraman pega a bazuca, tá atacando aqueles Skibidis de dinheiro e o Luke Cameraman tenta impedir o Plungman, mas o Plungman é o Plungman e vai doido pra trás desses Skibidis. O Luke Cameraman junto com os outros ficou olhando o Plungman até dar aquele sinal vermelho que o Skibidi cientista avisa todos. Então o Luke Cameraman sai correndo, onde ele fica triste com a morte do Blue Large Cameraman. Onde no episódio 69 ele tá olhando um tablet pisando em um parasita Skibidi. Então ele sai correndo na frente dos outros, tá, abrir logo o portão pra eles avançarem. Então ele vai todo confiante na frente, tá, abrir logo o portão e ele olha pra esses containers. Luke Cameraman abre as portas na frente, tá, todo mundo conseguir entrar. E ele fecha a porta desse vácuo toilet e também fecha aquela porta do Michael Jackson conseguir passar. Mas não adianta muito porque o Michael Jackson é foda e consegue quebrar a porta. Então o Luke Cameraman sai correndo e consegue abrir aquela porta, tá, todo mundo conseguir entrar. Então Dark Speakman pega o controle do Luke Cameraman pra fechar a porta, mas o Plungman manda esperar até os dois não conseguir passar. Mas então o Michael Jackson ia entrar de qualquer jeito e o Dark Speakman fecha a porta. Então o Luke Cameraman pega o controle um pouco triste. Então o Plungman fica bravo com o Dark Speakman, dá uns 2 socos na cara dele e termina quebrando a parede. Mas era porque o Plungman era fã do Michael Jackson, ele queria que o Michael Jackson entrasse. Por isso que ele ficou bravo com o Dark. Tá bom, sem joelhas. E o Luke Cameraman andando no meio. Então ele abre a porta do elevador e o Plungman pergunta porque eles não podem ir pra aquele lado. E o Luke Cameraman pega o tablet dele e revela que o G-Toilet está fazendo um plano pra sair de Alpha Hills. Então lá no fundo tem um Skibidi que vê eles. Então o Luke Cameraman tava olhando o tablet junto com os outros enquanto acaba a energia do elevador e eles ficam no escuro. Então Dark Speakman pega o Luke Cameraman e leva lá em cima. Então o Luke Cameraman olha o tablet e manda eles pra aquele lado. Aqui nós temos um bang engraçado da bundinha do Cameraman aparecendo. Mas então fica tudo claro e a energia volta e um Skibidi percebe eles e atira neles. Então o Luke Cameraman pega o controle dele e começa a abrir todas as portas e fechar algumas portas. Então o Luke Cameraman abre aquele armazém bem ali onde o cientista roubou as coisas de toda a aliança. Então ele entra e fecha a porta. Então o Luke Cameraman pega o livro das TVs e aponta pro Plungman. Parece que ele fica decepcionado com alguma coisa, mas não dá pra saber. Então o Carl Will Skibidi Toilet pega o Luke Cameraman e joga ele pra longe em
parece uma vidraça. Então o Plungman se aproxima do Luke Cameraman e parece que ele tá morto, mas nós sabemos que ele fingiu a morte dele. Mas o Plungman não sabe e fica olhando pro amigo que tá morto, entre aspas. E no final do episódio vemos o Luke Cameraman ficando invisível e olhando pela última vez pelo Plungman. E na Season 23, na cena secreta, nós percebemos que o Luke Cameraman desobedece o plano do agente secreto. Então o agente secreto manda ele voltar pro lugar onde ele fingiu que ele morreu. Então o Speakman ajuda o Luke Cameraman a se levantar do chão, fazendo referência ao episódio 24. Então na Season 24, ele tá sendo consertado por médicos cameramans e dá um joia no final para agradecer. Então ele levanta da cama pensando que vai estar tudo de boa quando ele sai. Quando a porta abre, revela o detetive cameraman junto com 2 cameramans policiais, que sem pensar muito já prende o Luke Cameraman direto. Parece que o Luke Cameraman fica um pouco confuso, mas parece que o detetive manda ele chegar até a sala de interrogatório. E o Luke Cameraman não gosta muito dessa coisa não, que ele fica tremendo as mãos de raiva no final. E no episódio 73 de Skibidi Toilet, o Luke Cameraman tá bem ali no canto observando a câmera uma junto com o Plungman. Mas quando vem o Rocket Skibidi Toilet, ele sai correndo de medo. Oh, que cagão. Parece junto com a câmera Woman e o Plungman, parece que o Luke Cameraman já foi um humano. Como podemos ver a perninha dele. Eu acho que é ele, né? A Wiki tá dizendo que é ele. E na Season 25 ele tá olhando um monte de Skibidi junto com o Cameramans batalhando pra proteger a base Skibidi. Então o Luke Cameraman é atacado por um Skibidi bem feio. Oh, que coisa horrorosa. Então o agente secreto taca alguma coisa nesse Skibidi horroroso e dá um tapa nele fazendo o Skibidi voar pra longe. Então o agente secreto ajuda o Luke Cameraman a se levantar do chão. Então ele fala: Olá de novo. Os líderes deles estão se escondendo dentro da minha instalação. Eles roubaram nossas tecnologias. Estou com raiva. Minha raiva é incomensurável. Eles acham que estão seguros lá dentro. Eles estão errados. Este dispositivo é minha chave mestra pessoal. Ele abre todas as portas. Concede acesso a qualquer computador dentro. Não posso fazer muita coisa daqui. Mas tenho certeza, seu exército pode lidar com isso. Boa, Sword. Então percebemos que o detetive Cameraman estava olhando o computador do Luke Cameraman sobre o agente secreto. E o Luke Cameraman parece que fala que ele é de boa, que ele tá ajudando a gente. Só que o detetive não confia muito junto com o Cameraman que tá do lado. Então o detetive olha pro outro Cameraman e fala alguma coisa que a gente não sabe. Então o detetive olha pra trás. Então o detetive olha pra nós, tá ficar de olho no Luke Cameraman, tá ver se ele não escapa. E o Luke Cameraman até olha pra nós. Então o detetive Cameraman, ele sai da instalação, tá aí provavelmente olha o corpo do Plungman. Então o Luke Cameraman olha pra nós e dá um like pra nós, mas nós dissemos não, Luke Cameraman, você ainda é suspeito. Então ele fica triste e olha pro chão. E por enquanto foi a última aparição do Luke Cameraman na Season 25. E aqui temos algumas fotos dos episódios que o Luke Cameraman apareceu, que esse aqui foi no episódio 68 de Skibidi Toilet. Estranhamente é uma foto do Plungman tirando o teleporte do cientista naquela hora. E essa última foto é daquela foto do agente secreto apertando a mão do... esqueci o nome dele. Mas aí na foto ele tá em Alpha Hills. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Provavelmente o Luke Cameraman pode aparecer no episódio 80, ou provavelmente ou na cena completa do episódio 79, ou talvez só na Season 26. Mas a gente vai ter que esperar pra saber. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora talvez eu vou gravar outro vídeo sobre os clones do G-Man, que vai ser um shorts talvez. Então tchau.